Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela, este que é um espaço de conversa com pessoas que de alguma forma desempenham funções relevantes no setor agrícola, ligadas também à sustentabilidade, à biodiversidade, ao ambiente, no fundo todos estes temas que relacionados contribuem para um futuro melhor do nosso planeta, uma conservação da natureza e um respeito também pelo setor agrícola. Este é um espaço em que pretendemos falar de forma informal sobre estes temas, dar espaço também às pessoas que nele atuam para partilharem as suas opiniões, partilharem informação relevante com uma linguagem simples, que é esse sempre o meu propósito, e portanto hoje eu estou muito satisfeita por estar aqui com o meu convidado de hoje, que é o Micha Groenewegen, que é o cofundador da Sementes Vivas, que é uma empresa que eu pessoalmente já acompanho há muito tempo, já tive a oportunidade há cerca de uns 3 ou 4 anos atrás de visitar as suas instalações em Idanha Nova, e eu sou cliente também já há bastante tempo desta empresa. Eles têm um portfólio de sementes incríveis que teremos então a oportunidade de falar hoje. E então hoje recebo o Micha, ele é cofundador e atual responsável pelas operações de inovação e desenvolvimento das Sementes Vivas, que, tal como eu disse, é uma empresa de sementes com base em Idanha Nova. Ele é holandês, mas fala muito bem português, portanto será bastante também interessante esta conversa. Ele tem formação em Biologia, Antropologia e Melhoramento de Plantas, tem um percurso que cruza a ciência, o empreendedorismo e a paixão pela agricultura também, e portanto esta será uma oportunidade de falarmos sobre diversidade, sobre sementes, sobre soberania alimentar, os desafios e também sobre o futuro da agricultura e deste mercado específico das sementes. Portanto, olá Micha, muito obrigada por estares aqui. Muito bom dia, obrigado pelo convite e muito obrigado pela introdução. Muito bonito. E eu sei que aproveitaste aqui uma vinda ao norte e eu repesquei-te aqui para a nossa conversa. Já eras um convidado há muito tempo sinalizado, porque de facto o que eu disse é mesmo verdade. Eu acompanho o trabalho da Sementes Vivas há muito tempo. Já tive a oportunidade também de visitar as vossas instalações. Sim. De facto é todo um mundo lá muito interessante, e vocês, eu estava a conversar contigo em off, eu quando estava a preparar esta conversa eu fiquei muito admirada pelo facto da Sementes Vivas só ter 10 anos. Eu pensei que tinha muitos mais. Sim, portanto, quase 10. Este ano é 10. Em 10 anos vocês tiveram um crescimento absolutamente notável. Isso é também fruto do vosso trabalho. Olha, eu queria começar por te perguntar como é que um jovem holandês acaba em Portugal a formar uma empresa de sementes. Como é que tudo isso começou? Pois isso é uma história muito complexa e bastante longa, por isso vou tentar fazer uma versão mais resumida, não é? Mas basicamente já desde o início eu tive um interesse em plantas e em natureza, mas eu comecei com estudos, como já mencionaste, mais na parte da antropologia, sociologia, também geologia. Eu estava um bocadinho à procura do que é que eu quis fazer, e depois mais no parte final voltei para a parte de biologia. E depois de acabar então o bachelor, eu estava um bocadinho à procura o que é que eu vou fazer agora, e naquela altura eu já tinha uma horta e já andava a fazer plantações, a plantar coisas diferentes, e já tinha algum interesse em melhoramento. Então eu fui à procura de fazer um mestrado e por acaso eu acabei no Wageningen, que é uma das maiores universidades em termos de ciências agrícolas, e sim, em Holanda, mas também ao nível europeu é uma universidade bastante conhecida, uma referência. E eu, por coincidência, entrei ali num dia aberto, numa aula de melhoramento das plantas, numa aula de exemplo, não é? Para os novos estudantes que querem estar à procura. E eu cheguei lá e pensei assim, eu nem sabia que era possível estudar alguma coisa que eu gosto de fazer. E naquele momento eu decidi, ok, então vou fazer melhoramento das plantas. Então comecei a fazer o estudo de melhoramento das plantas, e assim o mundo sempre é um bocadinho pequenino. Eu encontrei lá um dos outros cofundadores, o Paulo Martinho, e ele estava no meu grupo de introdução na universidade. E ele era de Portugal, tinha estudado economia e quis fazer os estudos da agricultura biológica. Começamos ali a falar, mas não era nada ainda muito concreto. E os estudos na universidade sempre são um bocadinho teóricas, e eu quis fazer de uma forma mais prática.
E eu tinha uma coleção de variedades de tomates, de mais ou menos 300 variedades diferentes, e estava a pensar assim, ok, então eu quero fazer alguma coisa mais prática, mas não pode ser aqui na universidade. Então comecei a escrever produtores de tomates em Holanda, a perguntar assim, ok, tem aqui uma coleção de tomates, quero as plantar para fazer as avaliações, estou a estudar o melhoramento das plantas, quero ganhar alguma experiência prática. E uma delas respondeu e disse que sim. Então comecei a plantar lá, fizemos o ensaio, plantamos 300 e tal variedades de tomates diferentes para fazer as avaliações, e por acaso estava lá alguém que era ativo no setor biológico. E ele estava a dizer, há uma grande falta de sementes para a agricultura biológica, podia ser uma coisa interessante para vocês, ou para tu tentares fazer alguma coisa. Ser assim, opa, eu sei coisa de plantas, não sei nada de negócios, nem de empresas, nem nada disso. Deixe-me então falar com o Paulo para tentar ver se ele também quer visitar e quer também ver o que é possível e dar alguns conselhos. Pois passou muito tempo, fomos lá, vimos, começamos a desenvolver esta ideia. Visitamos várias empresas de sementes na Holanda, porque a Holanda é um centro para empresas de sementes, seja em convencional, seja em biológico, para então tentar falar e perceber, ok, o que é que podemos fazer, o que é que há procura no mercado, o que é que as empresas precisam, se elas conhecem outras pessoas, se elas têm algumas dicas. E havia algumas empresas que nos receberam muito bem, e foi através de uma destas empresas que passou também um dos nossos outros cofundadores, que é o Stefan, que ele é da Alemanha, e ele estava à procura de um projeto para investir, e assim basicamente encontramos-nos todos, depois formamos um grupo de 8 pessoas com o qual iniciamos o projeto, e basicamente começamos. E naquela altura era tipo, ok, acabei estudos, vou lá a Portugal, ver o que é, e se não gosto, depois de um ano vou fazer outra coisa, e se eu gosto... E alguma vez imaginaste que a Sementes Vivas ia se tornar no que é hoje? Não, nunca. Antes de nós passarmos aqui a mais propriamente à área da atuação das Sementes Vivas, eu gostava de perguntar, e dado que tens muito conhecimento na parte do melhoramento de plantas, Sim. O que é que mais te apaixona nesta área do melhoramento de plantas? O que é que mais apaixona é o parte de diversidade. Existe uma diversidade incrível de plantas e de variedades. E alguma coisa, quando vais, por exemplo, ao supermercado, tens o tomate vermelho, tens o pepino, verde alongado, tens uma abóbora laranja, e é isso. Não é? É tudo igual, não interessa a qual supermercado que vais, não interessa no qual país, quase é que vais a um supermercado. Claro que há algumas diferenças, mas não são assim tão grandes. E eu já sabia toda aquela altura de tentar experimentar, ok, existe realmente muito mais diversidade. E o parte que é muito divertido na parte de melhoramento é que podes trabalhar com toda aquela diversidade, e que é uma atividade que é um bocadinho uma mistura entre a ciência e a arte. Certo. Porque o parte de melhoramento segue uma ciência, tem a ver com genética, tem a ver com seleção em ambientes que tu queiras adaptar às plantas, mas depois também vem a pergunta, o que é que queres melhorar exatamente? E aí não há respostas certas ou erradas. Claramente podes dizer assim, olha, quero desenvolver uma tomate que é ainda mais produtivo e que toda a gente é que vai ter no supermercado. Mas também posso dizer assim, olha, quero desenvolver uma variedade que as pessoas locais é que podem plantar, que está adaptada às condições delas lá, e isso é alguma coisa que nós estamos a fazer. Por isso aí, esta combinação entre uma ciência, mas depois também muitas perguntas mais... eu não ia dizer artística, mas mais sociais. Então qual é o propósito e o que é que estamos aqui a fazer? De facto, o tema do melhoramento acaba por ser uma das áreas que consegue conciliar muito bem essa parte mais científica com a parte de campo, e até com o contacto com os agricultores, porque já terás também a oportunidade de falar mais à frente, mas vocês também têm agricultores que também são produtores de sementes para a semente viva. Sim, exato. E depois aí vem sempre a parte do melhoramento, sempre estamos a fazer, afinal, para os agricultores. São os agricultores que afinal vão utilizar aquelas sementes. Por isso nós temos sempre que nos colocar no sítio dos agricultores e tentar pensar assim, ok, o que é que faria sentido e o que é que eles precisam, e às vezes... muitas vezes vamos lá e perguntamos, mas às vezes também podemos ser um bocadinho criativos e dizer assim, olha,
há aqui alguma coisa que é possível fazermos, mas ainda não existe, mas vamos lá tentar ver se alguma coisa que tem algum interesse para os agricultores. Por isso. Vocês que já têm quase 10 anos no mercado, certamente que já conseguem perceber quais é que são as preferências dos vossos clientes em termos de variedades. Quais é que são assim os critérios do vosso top de sementes best-seller, aquelas que são mais compradas? Quais é que são as características-chave que vocês sentem que os agricultores e os vossos clientes mais procuram nas vossas sementes? Bem, aí é assim... O Portugal, em termos de condições climáticas e de condições de solo e tudo, é um país muito diverso. Muito particular, muito sim. particular. Há muitas situações locais, por exemplo. Posso dar exemplo da Holanda. Nós temos a data da última geada, que é mais ou menos 15 de maio. Pode ser, se vais ao sul da Holanda ou ao norte da Holanda, a diferença é 1 ou 2 semanas, no máximo. Nós, a Sementes Vivas, está localizado no interior Portugal, distrito de Castelo Branco, e nós vamos 50 km para o norte, a data da última geada vai desde 15 de fevereiro até 15 de maio, e são linhas, não é? Porque tens uma montanhazinha aqui, depois tens um vale aqui, depois vais mais subindo. É os chamados microclimas, não é? É os microclimas, e isso é da nossa zona, mas também quando vais para o sul, em Algarve também há sítios onde estás num vale, a tua data de última geada é só no fim, se calhar em maio, em abril, e estás ao perto do litoral, se calhar nem tens geadas e podes quase cultivar o ano todo. Por isso é muito difícil responder em termos de, ok, o que é que as pessoas querem ou precisam, porque há uma diversidade tão grande que cada um precisa um bocadinho de alguma coisa particular para aquela região. Posso dizer em termos de, ok, o que é que parece haver mais procura, as pessoas são mais interessadas, são tomate, tomateiros, variedades, cores, tipologias diferentes, e coentros, que parece ser o condimento mais preferido dos portugueses. Sim, uma das ervas aromáticas mais usadas na nossa gastronomia. Como é que foi aqui esta transição da parte da universidade? Já falaste aí um pouco do teu percurso, para a parte do mercado e de criar um negócio, da questão do empreendedorismo. Eu pergunto isto porque quando nós criamos um negócio e um projeto, existem muitos desafios, especialmente numa fase inicial de implementação. O que é que tu sentiste, juntamente com os teus sócios, ao criarem as Sementes Vivas, que foi as maiores dificuldades nos primeiros tempos? Então, por exemplo, legislação, não sei se tem... Sim, a legislação é uma parte muito importante nas partes das sementes. O que é que nós podemos vender e fazer, está tudo controlado. E ainda bem, não é? Para poder, claro. Temos que ter alguns critérios que podemos garantir que as sementes sempre são de boa qualidade e que elas têm as características que são precisas. Mas é de facto uma legislação bastante complexa. Tens a legislação a nível europeu, tens depois adaptações locais, que depois para todos os países é um bocadinho diferente, é tudo mais ou menos igual, mas é um bocadinho diferente, mas é um mundo em si. E depois também é o seguinte, é que nós trabalhamos só com sementes biológicas e nós também, é como já mencionaste na introdução, nós também fazemos a produção na nossa quinta e com os nossos agricultores, a produção destas sementes. Mas Portugal não é um país que tinha uma história de produção de sementes. Por infelizmente. E então, nós tivemos que basicamente educar todas as pessoas que trabalham connosco e os nossos agricultores, temos que sempre dar um apoio muito grande para então fazer as produções de sementes, e tivemos também de aprender muito porque não existe nenhumas referências sobre, por exemplo, produção de sementes de, sei lá, abóbora, melão, melancia em Portugal. Quando vais para um país diferente, pode existir uma indústria, pode-se ligar um agricultor e dizer assim, olha, preciso tantos quilos destes sementes, pode produzir para mim? Ele diz que sim, ok, mandas as sementes e elas produzem. Aqui é muito mais complicado, porque falta a infraestrutura toda. Os agricultores não têm em casa uma máquina para tirar sementes dos frutos. Não é? E também não é possível comprar para todos os agricultores uma máquina que depois apoia em tirar as sementes de lá. Por isso essa foi também uma dificuldade muito grande. E depois é assim, em biológico depois ainda é um nicho maior, em termos de nós temos menos maneiras de influenciar a produção. Por exemplo,
em produção de sementes convencional, o que é muito utilizado? Alguns produtos para terminar a cultura quando a maioria das sementes já está formada. Na agricultura biológica não se pode fazer isso. E então, aí sempre vem a pergunta de tipo, como é que vais fazer a colheita? Quando? E depois é um cultivo que demora muito mais tempo. Não é 2 meses de um rabanete até a mesa, não, é quase 1 ano de início até o fim. E durante este ano todo pode acontecer tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, nós tivemos há 2 anos atrás já uma vez a situação que fizemos uma produção de sementes de rúcula. E o rúcula é uma planta que, em termos de cada um que tem algumas plantas na sua horta, sabe que aquilo espiga e depois Sim. produz flores e sementes à abundância. Mas bem, nós produzimos em ligeiramente escala maior, então foi uma produção no campo grande. Estava tudo bonito, estava tudo em floração, formou em muitas vagens, secou tudo também. O uniforme estava lá, estava pronto para a colheita. E foi numa sexta-feira que falamos assim, ok, se calhar devíamos colher hoje, mas nós vamos fazer a colheita na segunda-feira porque temos muitas outras coisas para fazer, o tempo parece que está bom. E depois de repente passou uma tempestade a granito, que caíram, não é? A granizo, Sim. e então todas as sementes caíram no chão. E então o trabalho todo basicamente era perdido ali numa diferença de 2 dias numa cultura que demorou quase meio ano a cultivar. Pois, um dos problemas da agricultura é que também está extremamente ligada com o clima, não é? E o clima cada vez mais com estas questões das alterações climáticas acaba por ser um pouco imprevisível e acaba, Sim. no vosso caso, acaba por Sim. ser complicado lidar com essas situações, Sim. porque no fundo é uma perda de rendimento da vossa produção. Agora eu gostava, ainda falando aqui nesta questão da formação, tu tens uma formação bastante interdisciplinar, desde a biologia, a antropologia, a sociologia. Como é que todas estas áreas de conhecimento influenciam a tua forma de ver a agricultura atualmente? Sentes que teres essa formação tão ampla te ajudou a olhares para a produção agrícola de outra maneira? Sim, claro, porque eu acho que a produção agrícola sempre tem a ver, quem que faz o trabalho agrícola sempre são os agricultores, também são pessoas, não é? E depois ainda há esta outra diferença, que eu sou de Holanda, a cultura é um bocadinho diferente do que é aqui, e então tentar navegar aquelas diferenças e aquela influência que as pessoas podem ter e as escolhas que elas fazem, ajuda muito a entender isso. E uma coisa que nós também trabalhamos muito são variedades tradicionais, variedades regionais, que aí é preciso falar muito com pessoas, tentar entender o que é que as motiva, o que é que nós podemos fazer, o que é que elas querem, para depois aí tentar, vamos dizer assim, salvaguardar aquelas variedades. Por isso aí uma formação mais ampla ajuda a entender melhor o grande imagem, o big picture da parte da agricultura. Por isso eu não sou assim um técnico que digo, olha, eu sei exatamente, ok, é assim assado que tens de produzir, mas existe mais do que é só o parte técnico de produção. O que vai para além. Sim, exatamente. A agricultura também tem muito a ver com cultura, claro, do que é que se produz, e aqui em Portugal tens tantos microclimas e também tens tantas receitas e variedades e culturas locais que são todos utilizados de uma forma diferente. Certo. E então não é só técnica, também é o que é que as pessoas fazem com isso. Sim, e aí este tipo de estudos ajudem um bocadinho a tentar entender melhor sim, tudo o que é que tem a ver com isso. No fundo, uma visão mais ampla da agricultura como um todo, não é? Que acaba por ajudar muito. Trouxeste-me aqui vários tipos de sementes. Quem visita o vosso site, e agora as vossas sementes já estão espalhadas em muitas lojas, portanto Sim. não é só a parte mais online, também tem muitas lojas físicas. Eu já encontrei as vossas sementes também em muitas lojas físicas. Que tipo de sementes é que a Sementes Vivas comercializa? Quem visitar o site tem a parte das sementes mais tradicionais, as variedades mais tradicionais. Sim. Depois também tem lá uma parte que é as sementes biodinâmicas. Portanto, Sim. queres explicar as diferenças entre... Sim. O tipo de sementes que pode-se comercializar está tudo legislado. Por isso, o que é que nós podemos comercializar está para uma grande parte ditado pela legislação.
E a legislação, nós temos um catálogo de variedades, que é um catálogo europeu. E se nós queremos comercializar uma variedade, a variedade tem que estar inscrito naquele catálogo. Tem que ter um nome, por exemplo, o alface salad bowl, está lá, ok, alface salad bowl tem estas características. É o chamado Catálogo Nacional de Variedades, não é? E tens também uma versão nacional. Sim. E aquilo agora está tudo ligado, mas ok, tens então também algumas culturas que só nacionalmente estão legisladas e tens algumas que são comuns. Isso significa que podes ter muitas sementes, mas afinal sempre tens que fazer aquele registro, tens que enviar a descrição de como é que é a variedade. Por isso, nós temos um catálogo muito grande que são variedades, vamos dizer assim, mais comuns, okay? Que são variedades de polinização aberta, que significa que podes guardar as sementes de um ano para o próximo, e são variedades que normalmente são mais antigas, não são assim variedades, temos algumas variedades que são mais modernas, mas são variedades que já têm alguma história, que se adaptam bem a condições diferentes. E uma coisa que nós temos estado a trabalhar nos últimos 9 anos, quase 10, é o assunto das variedades tradicionais. Porque aqui em Portugal ainda existe uma diversidade imensa de variedades tradicionais. Mas infelizmente isso é alguma coisa que tem de ser protegido, não é? Tens os bancos de germoplasma que fazem recolha de material, mas também, e essa é a nossa opinião, é que as sementes também têm de estar disponíveis para as pessoas utilizarem e semearem. Por exemplo, quando eu estava em Holanda e estava a fazer a minha tese, eu estava a trabalhar com feijão. E então notava-se uma diminuição das variedades disponíveis exponencial, mas exponencial negativamente. Então começámos com 300 e tal variedades disponíveis nos anos 60, depois um estudo a seguir nos anos 70, 80 já contava com 100 e tal, e nos anos 90, 2000 mais ou menos, era nas 2 dígitos, então eram 50 ou qualquer coisa assim, e agora neste momento tens tipo 10 variedades disponíveis, e antigamente cada aldeia, cada região tinha a sua variedade. E tu achas que isso acontece porquê? Porque agora há muita preocupação da produtividade e do lucro, e estas variedades tradicionais muitas vezes estão associadas a produtividades inferiores. O que é que tu achas? Porquê é que acontece esta diminuição? Sim. Bem, há uma coisa, é que guardar sementes e manter uma variedade custa tempo e custa energia. Exatamente. Okay? E eu acho que um fator muito importante que causa que isso está a diminuir é, infelizmente, que temos cada vez menos e menos pessoas que estão interessadas em guardar sementes e em tentar manter variedades. E, por exemplo, posso também dar um exemplo que aqui não tem comigo agora, mas nós registramos há uns anos atrás, foi a variedade cenoura pau roxo. E o pau roxo é uma variedade que vem do sul do país, é Algarve, é interior. É verdade, eu no outro dia tentei ir ao vosso site buscar essa e estava esgotada. Sim, eu sei. São as dificuldades de produção de sementes. Porque por acaso eu tenho muito essa procura, quando vou à procura de sementes no vosso site, escolher todas as variedades que são mais diferentes, porque eu gosto dessa questão visual mais diferente, e essas chamam muito a atenção. Sim. Mas de facto é essas dificuldades depois de produção que fazem com que vocês não consigam ter o stock, não é? Sim. Depois podemos entrar mais aí, porque a produção de sementes também é um assunto, aqui vários mundos que podes explorar e que são todos bastante complexos e diferentes. Mas então, o cenoura pau roxo foi até uma agricultora biológica que vinha da região da Alentejo interior e que mudou-se para Algarve, que tem uma quinta, chama-se Quinta das Seis Marias, e é a Fátima, e ela faz produção de cabaços e tudo isso, e ela guarda uma grande quantidade das sementes, mas naquela altura ela estava a dizer assim, olha, e se guardar essa cenoura é muito complicado, porque pode cruzar com cenoura selvagem, coisa assim, e então perguntou a nós se nós podíamos então fazer basicamente a manutenção desta variedade. E isso já é uma pessoa que estava muito empenhada no parte de guardar as próprias sementes e tentar continuar isso. Agora, infelizmente, hoje em dia há menos e menos tempo para fazer isso. E então eu acho que o grande ameaça para as sementes tradicionais é mais isso, as pessoas não terem tempo ou conhecimento para fazer, porque guardar sementes também não... Às vezes é tão simples como abrir um fruto e ter as sementes, mas como estava a dizer, no exemplo do cenoura, a cenoura pode cruzar com cenoura selvagem. Se cruza com cenoura selvagem, vais acabar com uma cenoura que cada vez vai ser mais pequena, vai ser mais dura, vai ser mais branco.
Por isso eu acho que tem a ver com isso, porque se vamos olhar para a parte da produtividade, é que a produtividade depois é um assunto, mais um mundo à parte, Certo. que tem a ver também com a agricultura biológica e as variedades que são para lá, porque o grande parte do melhoramento que foi feito nos últimos, 50 e tal anos, foi sempre focado na parte convencional. E então foi sempre escolhida variedades que produzem mais em sistemas convencionais, onde podes meter adubo, onde podes regar tanto quanto quiseres, tens uma infecção qualquer, existe um produto para tentar resolver isso. E então foram selecionadas plantas que produzem a maior quantidade possível naquelas condições. Mas para a agricultura local e biológica, por exemplo, quer as variedades que são adaptadas a crescer em condições mais difíceis, em mais menos fertilizantes, menos água, se calhar também, e isso é uma possibilidade. Por isso a produtividade podia estar ao par ou podia estar similar à produção convencional. Por isso eu acho que não é isso a questão, eu acho que simplesmente, infelizmente, temos menos e menos tempo para fazer este tipo de trabalho. Sim. Não, eu concordo contigo em absoluto, só acho que, por exemplo, eu estou a partilhar esta informação porque muitas vezes eu partilho algumas informações no meu site sobre variedades tradicionais e recebo comentários desse género, isso é tudo muito bonito, mas se eu for a comparar a variedade X com essas, a X produz muito mais. Eu acho que falta nós informarmos a população que de facto há outros condicionantes e que se calhar nós não podemos olhar só para a produtividade, temos que olhar para outros fatores que estão inerentes e que são vantagens de produzirmos variedades tradicionais. Sim. Nomeadamente conservar o património genético vegetal, sim. Que acaba, porque no fundo é a nossa história, não é? E acaba por se perder fruto de toda esta intensificação da agricultura. Sim. Mas aí também vem uma pergunta importante, então, as variedades tradicionais foram cultivadas por quem? Foram cultivadas por pessoas que quiseram produzir para consumo próprio. Então, o que é que estás a ver muitas vezes, normalmente, é que as variedades tradicionais têm mais qualidades em termos organolépticos e que têm melhor sabor ou têm melhor alguma qualidade que é bom para consumir, porque as pessoas estavam a produzir para elas próprias. E se tu tens que comer aquilo que é que produz, quer dizer que produzir alguma coisa que sabe muito bem. Claro. Não é? Por isso aí vem novamente aquela coisa também em termos de escolhas, o que é que queres ter a maior produção possível ou queres ter alguma coisa para o próprio consumo que depois sabe bem. Eu acho que por acaso agora, eu acho que está a haver uma inversão da tendência dos próprios agricultores mais de fim de semana, como eu chamo, os agricultores mais para autoconsumo, que é a procura por estas variedades mais tradicionais, porque eu acho que o agricultor ele está cada vez mais consciente da importância de continuar a produzir estas variedades. Sim. Eu acho muito isso. Mas eu posso dar também aqui um exemplo, se me permites. Tá bem, então para dar um exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos de variedades tradicionais e tem aqui um muito particular que mostra isso, que é o pimento de sabugal, e vou também mostrar às pessoas que estão a assistir, que é uma variedade tradicional de região interior e era uma variedade que era selecionada especificamente para fazer massa de pimentão. Okay. E depois podes dizer assim, ok, ele tem uma forma diferente. É ligeiramente diferente. Mas depois alguma coisa quando é que se vai preparar este pimento que também nota-se que é diferente. Primeiro, como é achatado, é muito mais fácil processar e grelhar e coisas assim. Mas depois tem aqui também um outro exemplo de um produto que depois sai daqui e não sei qual é a melhor maneira de mostrar isso. Eu vou tentar mostrar, depois tens que assistir, mas o que é que nós conseguimos ver aqui? É que esta... tem um cor muito mais intenso e esta é a variedade tradicional e esta, que é mais clarinha, é uma variedade moderna. E são os dois pimentos vermelhos. Agora, esta variedade tradicional tem um cor muito mais intenso e tem um sabor que foi mesmo selecionado para fazer depois um produto diferente. Visualmente até é bastante mais atrativa, é um vermelho assim mais... Sim, exato. E então... estas variedades tradicionais podem oferecer também aqui alguma coisa que não se expressa em produtividade, mas na qualidade do produto final que sai dali.
qualidade, sabor, Sim. e depois todas estas questões ambientais que de optarmos por variedades mais naturais, digamos assim, que têm todo um património genético associado para conservarmos também, porque hoje em dia qualquer pessoa que tenha uma horta tem que trabalhar para ter a maior diversidade de culturas possíveis, até porque torna todo o ambiente bem mais resiliente a aparecimento de pragas e doenças. Sim. Portanto, estas são estratégias também de forma indireta que qualquer pessoa pode aplicar nos seus terrenos, na sua horta, para conseguir ter um ambiente mais biodiverso. Pois, exato. Tens aí mais variedades, queres mostrar? Sim, pode ser. Por exemplo, então este pimento foi uma variedade que nós recebemos de uma família, do qual o familiar que estava a guardar estas sementes infelizmente faleceu, e então elas não sabiam o que é que fazer com aquelas sementes. Mais um daqueles exemplos porque é que as variedades tradicionais estão a desaparecer. Pois tem aqui uma que chamamos o tomate da Campina, que é também da nossa região de Idanha Nova, que havia ali muita produção de tomate para fazer polpa e este tipo de produtos, e então uma variedade antiga de processamento. E o que é que nota-se aí é que, como elas ainda não tinham sequer assim tantas tecnologias para adaptar o produto final, é que é um fruto com um cor também, mais uma vez, bastante intenso, mas é uma variedade que até dá para comer assim em fresco. Eu tenho uma curiosidade antes de continuares. Quanto tempo é que demora desde que vocês começam a produção da cultura para a finalidade de sementes até que chega ao mercado para comercializar? Isso depende de variedade por variedade, e infelizmente vou ter de sempre a dizer isso, depende muito. Por exemplo, de cada variedade. Desde que os familiares dessa pessoa que morreu vos deram as sementes até que ela entrou no mercado, quanto tempo? Há um parte que é burocrático, que é a inscrição de variedade no catálogo. Nós temos que fazer a inscrição. Felizmente existe uma regra para variedades tradicionais, que é mais simplificado, mas ainda assim o parte de registro já demora 2 anos. Okay. Pois normalmente nós recebemos muitas sementes de pessoas que vêm sempre com um pedido de tipo, ok, já não consigo cuidar dessas sementes, vocês querem, são interessados, e então nós sempre fazemos um ensaio para ver, ok, o que é que realmente é, porque nós não conseguimos ver as sementes e dizer assim, olha, isso é uma boa variedade, ou isso é uma má variedade. Por isso nós temos de plantar no campo e tentar ver, ok, quais são as características dessa variedade, que normalmente também já é mais 1 ano. E depois também têm que selecionar os melhores exemplares no campo. Isso depois depende de como é a variedade. Se uma variedade tem muitas tipologias diferentes, que têm frutos pequenos, frutos grandes, frutos redondos, achatados, nós depois temos que também fazer mais seleção para conseguir inscrever em catálogo. Porque no catálogo tem que estar distinto, uniforme e estável. E são as regras europeias que temos que fazer. E então pode-se depois aí, consoante a cultura, adicionar mais 2 ou 3 anos, consoante o estado que está. Por isso pode demorar qualquer coisa, o mais rápido seria 3 anos, até 7, 8, 9, 10, depende também um pouquinho de quanto energia e tempo é que nós temos disponível, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Até porque vocês têm várias tarefas em simultâneo, sim, não é? Exato. E depois aí vem todo este trabalho que nós estamos a fazer com os sementes tradicionais. Como demora assim muito tempo, é alguma coisa que não tem, vamos a dizer assim, o retorno de imediato. Por isso são sempre coisas que temos que fazer passo a passo. Nós também não somos uma empresa grande, não podemos fazer tudo o que é que queremos. Depois tem um outro exemplo que é muito, muito engraçado, que é o tomate cereja de inverno, que é uma variedade, porque antigamente não se tinha um supermercado, e então se queria comer uma variedade, um tomate durante o inverno, precisavas de uma variedade que ficava muito tempo bom depois de colher. E também que seja mais resistente ao frio, não é? Sim, bem, a planta cultiva-se no verão, como normal, é que só que os frutos têm um pele que é mais grosso, e depois dá para guardar muito tempo. E então os frutos nós não recebemos aqui as sementes, recebemos os frutos. E os frutos recebemos foi em março, de um cultivo que era feito em agosto. Foi uma colheita em agosto e depois os frutos ficaram até março, por isso elas ficam há muito tempo. Claramente que não é a mesma coisa que um tomate de verão que depois sai ali, sabe sempre bem, é mais para, por exemplo, fazer um molho ou para processar desta forma, mas é uma coisa que é bastante engraçada. E o melão?
o melão. Este melão, por acaso, não fomos nós que fizemos recuperação da variedade. Foi a Câmara Municipal eu acho que foi Alpiarça, que fez isso. Chama-se Manuel António e é um melão que foi selecionado pelo senhor Manuel António. Ok. E é uma variedade característica daquela região e foi também mesmo selecionado por sabor e por se adaptar bem àquelas condições. Hoje em dia só se pode encontrar a pele de sapo e branco de ribatejo. É verdade. Mas então existem mais vez, variedades. Se nós formos a um hipermercado, é só essas que aparecem. Sim, e é melão a gália e pronto, e aí é por aí. Exatamente. Sim. E depois aí vem mais uma vez esta coisa de, ok, não é só a produtividade. Esta variedade de melão já tem sido o favorito para também todos os nossos colegas. Não todas, mas a maioria dos nossos colegas também está esgotada. na quinta. Também está esgotada, é essa. Ok, está bem. Mas tem sido o favorito porquê? Porque quase, tipo, quando eu vou dizer vai parecer que é alguma coisa inventada, mas tem um sabor a limão. Então estás a comer e em vez de ser só doce, tem alguma coisa fresca, tem alguma coisa cítrica, alguma coisa fresca, não é só açúcar. E então é um melão muito bom para também comer assim. Por isso é alguma coisa que também é muito interessante. Neste caso, o município fez a inscrição no catálogo nacional, mas eu acho que depois, porque isso já foi em 2016, também já não me lembro exatamente da história, mas eu acho que nós fomos ter com elas para perguntar se era possível nós multiplicarmos, porque elas não tinham nada para multiplicar esta variedade e disponibilizar às pessoas. E então, o ano passado nós estivemos aí na feira de melão, em Alpiarce, para também devolver à comunidade e dar sementes de volta da variedade tradicional para ver se vai haver mais pessoas que querem experimentar isso. E depois, a última é uma variedade que já estava inscrito, que é o couve tronchuda, e eu trouxe para uma outra razão, que é que estamos, por exemplo, a ver a couve, não é? Todos os portugueses sempre têm um campinho dos couves na horta, é uma cultura muito importante para as receitas de Natal, para o bacalhau e coisas assim. Mas se vamos ver os campos com os couves, aí ainda há muitas pessoas que guardam as sementes. E o que é que acontece ali? É que deixam-se a florescer os couves e os vizinhos também, e depois há o couve galego que também floresce ao mesmo tempo, e então normalmente se vais ver em detalhe um campo de couves mesmo tradicionais, existe ali uma diversidade em termos de formas, tamanhos sim, formas e tamanhos principalmente, e cores das folhas, que é bastante grande. E esse é um ponto que é muito importante para o parte da agricultura biológica também. É por isso que há esta ligação entre variedades tradicionais e a agricultura biológica. Porque a agricultura biológica, como nós não podemos alterar as condições do nosso ambiente, nós temos que escolher as melhores sementes que se adaptam àquelas condições. Mas como tu estavas a falar sobre, temos que trazer mais diversidade à horta, não é só mais variedades diferentes. Significa que as variedades em si também têm de ser mais diversas, porque se tens plantas que são ligeiramente mais diferentes, são ligeiramente mais resistentes a uma praga e menos resistentes, e isto está tudo misturado no mesmo campo, tens muito mais garantia que vais ter uma colheita do que quando todas as plantas são exatamente iguaizinhas. E isso é muito interessante para ver. Há agora também alteração na legislação europeia que é possível, porque, como já mencionei, tens o distinto, uniforme e estável, o DUS em inglês, e não sei a abreviação em português, mas significa que as variedades têm que ser distintos, uniformes e estáveis, que significa de um ano para o outro sempre que tem que dar o mesmo resultado. E agora existe uma nova categoria de sementes que chama-se o material biológico heterogéneo. Em inglês é o Organic Heterogeneous Material. E isso é uma resposta exatamente a estas condições da agricultura biológica. Como nós temos que nos adaptar às condições locais, uma variedade que seja sempre distinta, uniforme e estável, se calhar não se adapta a estas condições onde pode haver uma falta de água, onde pode-se ter menos fertilizantes, então queres é ter mais diversidade. E então isso agora está a ser permitido, é uma experiência, não sei exatamente quantos anos é que são, mas é uma coisa bastante interessante
esta overlap. Curioso. E estas sementes que tens aqui? Bem, estas sementes que eu trouxe aqui é uma grande variedade de sementes, que eu às vezes faço workshops para tentar explicar as coisas das sementes, e é, por exemplo, só para depois perguntar algumas perguntas que eu sei que algumas pessoas não vão ter certo. Por exemplo, o que aqui eu sempre gosto de mostrar é, por exemplo, estas sementes aqui, que são sementes pequeninas, não é? E depois colocar ao lado destas sementes maiores. Aqui toda a gente sequer já sabe que é girassol. Sim, sim. Mas as sementes mais pequeninas também é girassol. Que também acaba por o tamanho da semente estar relacionado depois também com a profundidade da sementeira. Exato. Mas é a mesma cultura. É girassol. Exatamente. Aí vem uma das dificuldades, não é? Se nós temos um pacote de sementes, queremos lá escrever a informação, mas é de variedade por variedade. É diferente. E então, aqui neste caso, este é o girassol vermelho e este é o girassol tipo que é para consumir as sementes, mas a planta em si é mais ou menos a mesma dimensão, mas as sementes são completamente diferentes. Por isso estamos a falar de sementes de alguma cultura, às vezes pode haver diferenças enormes. A começar logo pela semente. Exatamente. Depois aqui essas aí que estás a pegar. Queres Sim, mostrar? por exemplo, este aqui feijoca. Sim. Ok, então é uma feijão. Sim. Não é? Depois temos aqui, é uma feijão normal, é Sim, um feijão preto. E aquele ali também é feijão, aquele castanho e... É exatamente, isso aqui já temos um feijão diferente, não é? O feijão não precisa de ser só o preto, manteiga, o encarnado, qualquer coisa. Existem também com pinturas muito diferentes. Temos também este aqui, que às vezes as pessoas nem sabem que isso é uma feijão. É tão redondinha, parece quase as sementes de uma planta diferente, mas é uma variedade tradicional da Espanha. E depois também temos este Feijão aqui, frado. que é o feijão frado. Mas normalmente eu utilizo isso como um exemplo de... O feijão frado não é a mesma espécie que o feijão normal. Sim, é uma espécie de... E a feijoca também é uma espécie diferente. Por isso temos aqui espécies diferentes, mas nós todos denominamos isso feijões. A feijoca também é uma cultura que atualmente também há pouca expressão em termos de produção em campo, não é? Porque, Sim. Embora que já esteja a haver muitas pessoas que estão a pegar outra vez na feijoca, mas se nós olharmos nas hortas, não é uma cultura que marca muita presença. É mais o feijão comum, não é? Portanto, Sim, porque isso são todos feijões, consome-se as sementes. Depois também ainda tens o feijão verde também, onde consome-se a vagem, onde depois também tens uma diversidade enorme. Mas sim, é uma pena, há uma produção de feijoca, existe produção de feijoca na região de Manteigas, Serra da Estrela. Eles produzem aí feijoca. Deve haver sequer mais regiões no norte que também produzem também em Espanha, mas sempre são produções muito localizadas e muito pequenas em termos de escala. E depois até acabam por estar muitas vezes associadas a algum prato da gastronomia muito típico, algum doce. Sim, mas aí, por exemplo, posso também dar o exemplo de feijão frado, porque feijão frado é uma cultura tradicional da nossa região. Parte interessante, por exemplo, da feijão frado é que existe em Lardosa, esta aldeia que temos aí, tem a terra que é mais arenosa, e normalmente o que é que os agricultores fazem? Eles fazem a sementeira em junho, julho, primeiras 2 semanas de junho, mais ou menos, normalmente. E como é tão seco e tanto calor, até é bom estar aqui porque é mais fresquinho, dá para refrescar um bocadinho, que não tem qualquer infestante, porque elas não crescem sem chuva, sem rega, sem nada. Cultivam a planta assim e é muito resistente ao calor. Mas existem pelo menos 2 variedades tradicionais daquela região, que é o feijão frado arroz e o feijão frado cara verde. Sei, o cara verde já ouvi falar várias vezes. Mas a feijão frado arroz é um feijão frado que é tão pequenino que parece arroz. E nós fizemos foi um ensaio com este tipo de feijão frado, tentar fazer, ver qual variedade é mais adaptada cultivar em associação com milho. E fizemos isso juntamente com o INIAF, que é o Banco de Germoplasma. E eles também fizeram a plantação destas variedades em Braga, né, que é um clima completamente diferente. Totalmente diferente, sim. E então as variedades que estavam adaptadas às condições em Lardosa, ali com tanta abundância de água e tanta disponibilidade de água e temperaturas mais baixas, simplesmente continuavam a crescer, mas não formaram vagens nem nada, nem por isso
há variedades que são mesmo adaptadas a locais específicos. Há variedades que são mais globais e depois há variedades que são mais específicas. E que neste caso não são tão exigentes e acabam por ser também uma cultura interessante para esta questão das alterações climáticas e tudo mais, porque são chamadas as variedades mais rústicas, precisam de pouco para se desenvolver. Olha, atualmente a Sementes Vivas já tem uma grande expressão. Se pudesses caracterizar como é que é atualmente o negócio das Sementes Vivas, e, por exemplo, em termos de funcionários, de áreas de atuação, como é que tu caracterizarias? Eu sei que vocês têm uma parte muito dedicada à inovação e desenvolvimento, portanto, queres falar um pouco de como é que é o negócio atual da Sementes Vivas? Sim. Aí, se calhar vou descrever ligeiramente o que é que fazemos, porque pode haver pessoas que não sabem exatamente o que é que nós fazemos. Então, nós somos uma empresa, como já disse, em termos de empresa de sementes, bastante pequenas. Nós somos 30 pessoas, todos inclusivos, inclusive a vendas, produção no campo, e nós fazemos a produção na nossa quinta em Idenha Nova e nós trabalhamos com 30 agricultores espalhados pelo país, desde Algarve até a Ponte de Lima. Ok. Por isso está mesmo disperso pela toda a região. Todos aqueles produtores, eles produzem e depois enviam as sementes para nós. E nós ali fazemos o processamento, fazemos os testes de qualidade e depois organizamos, embalamos e depois também vendemos. Ok, interessante. Em termos da... Desculpa lá, qual era? As áreas de desenvolvimento... eu disse que a questão de inovação e desenvolvimento, que vocês atuam muito nessa área, que outras áreas é que estão ligadas às Sementes Vivas? Sim, então temos a área de investigação e desenvolvimento, exatamente, onde nós estamos ativos em alguns projetos de investigação europeus que têm a ver com como podemos promover que existem variedades e sementes suficientes de variedades biológicas. Nós temos então o parte de produção no nosso campo, o parte de produção com os nossos agricultores, temos o nosso processamento, temos o parte de embalamento, temos a parte da envio e faturação e temos a parte das vendas. Por isso temos aqui bastante áreas. Nós estamos basicamente envolvidos com sementes desde o início até o fim. Há pouco tu disseste que vocês estavam envolvidos em projetos de investigação europeus. Em que áreas é que tu sentes que esta questão da investigação na área das sementes está a evoluir mais rápido? Eu acho que é isso que esta parte de termos variedades mais diversas. Okay. Está a mudar agora muito rapidamente qual é a ideia de o que é uma variedade bom para a agricultura biológica, porque aumentam-se os desafios em termos de clima, em termos das condições que temos para cultivar, não é? Este ano foi um ano, pelo menos para a nossa zona, extraordinário em termos de quantidade de chuva que tivemos, mas depois também, logo a semana passada, temperaturas altíssimas para a altura do ano. E então é preciso variedades que conseguem resistir isso. E a resposta em parte da agricultura biológica está muito na parte das variedades mais diversas, porque se tens plantas que são mais diferentes, podem se adaptar mais facilmente a estas condições diferentes, já não é assim tão fixo para um lado, e aí os desenvolvimentos estão a ir muito, muito rápido. Eu tive a semana passada, houve uma conferência da Associação de Melhoradores Europeus, que é o Carpia, e eles tiveram uma conferência cá em Coimbra sobre melhoramento para a agricultura de low input, que é baixo inputs, então são as pessoas que utilizam pouco fertilizantes, água e tudo isso, e da agricultura biológica. E é muito inspirador também para ver que há pessoas de todos os países em Europa que estão todos a trabalhar neste assunto de como é que podemos trazer de volta a diversidade para o campo e quais é que depois são os efeitos para este tipo de agricultura. E depois o que é que mostra aí é que em várias culturas, independentemente, é que o mais diversidade que tens no campo, o mais estável que seja a produção. Isso é muito interessante para ver. Agora eu gostava que nos focássemos aqui nestas conversas, há sempre uma secção de mitos e verdades associados à área do convidado, neste caso. Eu vou-te dizer algumas frases e gostava que tu comentasses de forma rápida e breve. Todas as sementes biológicas são antigas e tradicionais. Isso é mito. Queres explicar?
como já expliquei, nós estamos a fazer melhoramento para variedades biológicas que são adaptadas às condições da agricultura biológica. Nós trabalhamos nos últimos anos e, por acaso, o próximo ano, espero eu, que vamos conseguir começar o projeto de registro de novas variedades de tomate para a agricultura biológica. Também ainda não está completamente confirmado, mas nesta categoria de novo material biológico heterogéneo também conseguimos este ano registrar mais 2 variedades, e é tudo trabalho dos últimos 10 anos, e há muitas empresas que estão a trabalhar nisso para termos variedades modernas, que são adaptadas às condições que temos agora, por isso, mito. O biológico produz sempre menos por definição. Também tenho que dizer mito, não é? Produz menos porque nós andamos a produzir em biológico com variedades que foram desenvolvidas para a agricultura convencional. Então são variedades que produzem bem sementes muito adubo, mas essa não é a condição da agricultura biológica. Por isso, e já há alguns estudos sobre isso, é que se temos variedades que são adaptadas às condições da agricultura biológica, nós podemos reduzir drasticamente esta diferença de produção. Por isso, mais um mito. E agora, por último, podemos ter agricultura biológica a alimentar o mundo? Isso aí não sei se nem é mito nem é verdade. Isso aí não é a minha área de expertise. Sei que sementes é que são. Agora, alimentar o mundo é mais só do que é que a produção dos alimentos, não é? Também tem a ver sobre a distribuição dos alimentos que existem, as dietas que nós todos temos. Por isso aí há tantos fatores a influência. Eu poderia dizer que sim, se nós mudarmos a nossa alimentação, para se calhar incluir alguns alimentos mais e outros alimentos menos, se nós distribuirmos melhor o que é que temos. Eu sei de várias situações de agricultores que eles tiveram de deitar fora toneladas de comida boa, simplesmente porque não tinha as características não que o supermercado... requisitos. E às vezes foi por milímetros. Então, porque o fruto é 1 ou 2 milímetros mais grande demais, é que já não pode-se vender no supermercado, então vai para o lixo. Isso também tem influência, por isso isso é uma pergunta que é muito complexa e acho que aí há muitos fatores que influenciam a resposta. Agora, há uma parte nesta nossa conversa e neste podcast que é o preferias. Sim. E eu dou-te 2 opções e tu dizes qual é que tu preferias. Está bem. Não precisas justificar. Preferias cultivar tomates resistentes a pragas ou alfaces que sobrevivem a ondas de calor? Tomate. Preferias convencer a Comissão Europeia a mudar a lei das sementes ou inspirar milhares de pequenos produtores a guardar as suas próprias sementes? É inspirar os milhares de produtores. Preferias ter um banco de sementes escondido numa montanha ou uma estufa viva com variedades em constante evolução? A estufa. Preferias dar uma palestra numa cimeira internacional ou uma oficina prática numa aldeia portuguesa? Uma oficina prática. Preferias ser conhecido como o pai das sementes mediterrânicas ou o rebelde do milho biológico? O pai das sementes biológicas ou o rebelde Não, da... o pai das sementes mediterrânicas ou o rebelde do milho biológico? Do milho biológico? Sim, sementes De milho. biológico. Porque aqui em Portugal as sementes são muito associadas àquelas sementes mais com tratamento e tudo mais. Sim. Portanto, o milho, em modo de produção biológica, é quase uma raridade aqui em Portugal. E, portanto, qual é que seria a mudança que tu gostarias mais de estar posicionado? Uma revolução numa cultura que tendencialmente é mais do convencional ou o pai das sementes de culturas mediterrâneas? Podia ser as duas. Preferias influenciar uma mudança de leis nesta área das sementes ou criar uma escola de sementes com hortelões e crianças? Honestamente, eu gostaria de fazer as duas. Não sei se é obrigatório escolher aí. Tens que escolher. Eu sei que não preciso dar explicação nenhuma, mas aqui há duas coisas que é importante que as pessoas ficam, que cada vez mais e mais pessoas... Eu escolho para a escola das hortaliças, porque eu acredito que se nós todos estamos envolvidos mais com a agricultura e mais com produzir os nossos próprios alimentos, se calhar também vamos fazer escolhas políticas diferentes que depois vão influenciar as leis a partir daí.
Por isso, talvez, boa é resposta. Agora que nós estamos quase a terminar, mas eu gostava de perguntar que variedade desenvolvida pela Sementes Vivas é que atualmente te deixa mais orgulhoso e porquê? Bem, aqui há muitas respostas, porque há felizmente muitos que me deixam orgulhoso, porque as histórias que estão atrás delas são sempre muito, muito interessantes, às vezes são um bocadinho complicados, mas aquela que uma das variedades que eu gosto mais, foi também por isso que eu trouxe como exemplo, é o pimento de sabugal. Não é? Que é esta que é achatado. Gosto muito por causa deste exemplo de ser uma variedade que é adaptada mesmo às condições para da cozinha, de cozinhar, não é? Tem características diferentes. E como eu estava a referir, nós estamos agora num processo de registração e finalização da seleção de algumas variedades de tomates, e nós já trabalhamos aquelas variedades há 7 anos, porque com parte de melhoramento começamos primeiro a criar diversidade, fazemos cruzamento entre variedades manualmente, não é? Com florazinhos um ao outro, e depois vamos escolhendo todos os anos seguidos. Isso é um processo que nós já estamos a fazer há 7 anos, 8 anos, mais ou menos. E então, quando estás tanto tempo envolvido com uma variedade e consegues ver a evolução de uma variedade, nós estamos a fazer a seleção contra a resistência contra a seca. E quando consegues ver a evolução da variedade, de teres a maioria das plantas a não aguentar o stress hídrico, a ter a maioria das plantas a produzir perfeitamente bem, sem qualquer água. Nós plantamos na nossa região sem qualquer água, é de sequeiro. Isso é interessante. E então ver esta diferença e pensar assim, olha, nós conseguimos realmente criar aqui alguma coisa que pode ajudar pessoas que estão nas condições que nós temos aqui, e grande parte da Península Ibérica tem, e se calhar também outras regiões com as alterações climáticas, que conseguimos isso, é também alguma coisa que deixa-me contente. Sim, porque o desafio do futuro é também nós conseguirmos produzir muito com pouco, não é? Sim. Porque cada vez mais, infelizmente, os nossos recursos são escassos, não é? Sim. Portanto, hoje em dia os desafios ambientais e climáticos são cada vez maiores. Sim. E é impossível nós pensarmos que produzir atualmente é a mesma coisa que era há 30 anos atrás, porque Sim. hoje em dia as condições são totalmente diferentes. O que é que tu... Sim, diz. Era só para dizer sobre o parte, por exemplo, da água. Nós temos este ano, muita água, então é fácil de esquecer que há uns anos atrás tivemos todos, acho que foi em dezembro, com notícias todos os dias, olha, a falta de água, não sabemos se para o próximo ano podemos cultivar sim ou não. E aqui também entra também parcialmente nas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, a feijão frade. Também existe feijão frade para consumir a vagem em verde. E, por exemplo, na nossa região é muito difícil cultivar o feijão verde normal, porque é com o calor e com a seca não dá, então tens que utilizar muita água para cultivar. Mas o feijão frade gosta de calor e gosta de não ter demasiada água. Por isso também são mais uma vez aquelas escolhas que nós fazemos, a escolher a variedade mais adequada a uma região. No caso do feijão frade, até ele tem bastante histórico de produção no continente africano, em que as condições até são bastante reduzidas, portanto lá eles produzem muito bem em condições de stress, não é? Stress hídrico. O que é que tu gostavas que se mudasse na forma como nós olhamos para as sementes em Portugal? Achas que as pessoas percepcionam estas sementes da forma errada, ou já há uma mudança de interesses relativamente a este tipo de variedades? E eu acho que já há uma alteração de percepção, porque o que é que nós também muito ouvimos é que, as variedades hoje em dia já não têm nada a ver com os sabores de antigamente. Isso é algo que se ouve muito frequentemente. É isso, o tomate exato. já não sabe a tomate. Só sabe a água, já não tem o mesmo sabor. E para um parte também é verdade. Em termos de... Isso foi muito engraçado. Foi um estudo que foi feito sobre a abóbora. E foi... eu também trabalhei um pouquinho nisso, é por isso que sei alguns detalhes daí. E foram variedades, comparação entre variedades tradicionais e variedades modernas. E foi feito também a matéria seca, que é então tipo todo o conteúdo que está ali menos água. E as variedades tradicionais tinham uma produção mais baixa que as variedades modernas. Mas a diferença depois em matéria seca era zero.
Ou em outras palavras, a variedade moderna só tinha mais água. Ok. Por isso deve haver também como se diz, um core não um core, deve haver alguma coisa de verdade ali que realmente também sabe diferente. Por isso eu acho que é alguma coisa que está a caminho certo, é só que aquela coisa de ok, são menos produtivos ou são mais associativos. Acho que isso é alguma coisa que ainda pode mudar um bocadinho. Imaginando que quem está a assistir-nos ficou interessado em trabalhar nesta parte do melhoramento de plantas, que conselhos é que darias a quem se quer, no fundo, iniciar nesta área, seja num trabalho de investigação, seja um mestrado nesta área de conhecimento em específico, que conselhos é que tu darias? O parte bom de melhoramento das plantas é que cada um pode fazer. E cada um fazia. Até pode não ter sido consciente, mas há uns, 100 anos atrás, toda a gente estava envolvido com guardar e selecionar sementes. Selecionar as melhores sementes que são mais adaptadas à tua localização já é uma forma de melhoramento. Mas depois é assim, não é preciso mais nada do que algum tempo para se ler alguns livros e alguns artigos e algum terreno para se começar, e podes fazer. Cada um pode fazer a própria melhoramento. Para quem tiver mais interesse, é se quer escolher alguma coisa. Eu sei que na Universidade de Coimbra, na Escola Agrária de Coimbra, está o professor Pedro Moreira, que está a trabalhar muito com variedades tradicionais, com milho, por exemplo, variedades de milho tradicional. Está lá a fazer também um grande parte de trabalho de melhoramento, e há outras escolas aqui em Portugal, mas também lá fora. É ir e aprender e fazer. Agora, estamos mesmo quase a terminar. Onde é que nós podemos acompanhar o teu trabalho e conhecer melhor a Sementes Vivas? Duvido que haja pessoas que não conheçam a Sementes Vivas ou que de alguma forma não tenham cruzado com... Sim. Mas onde é que as pessoas podem conhecer mais sobre o trabalho da empresa, as variedades? Sim, nós temos um website que é sementesvivas.bio, de biológico, que por acaso posso dizer, estamos a alterar para ele ficar mais atualizado e ter mais artigos e mais informação sobre o nosso trabalho com sementes. Por acaso eu acho que o vosso site já é bastante intuitivo e bastante completo. Eu às vezes vou lá muitas vezes, por acaso gosto muito. Tá bem, mas ainda estamos lá, temos algumas ideias, também esta coisa que já falámos de os microclimas, quando é que semear uma coisa, quando é que pode semear outra coisa, para deixar tudo isso ainda mais claro, porque ainda recebemos muitas perguntas sobre isso. Mas temos o nosso website, temos um Instagram, Sementes Vivas Portugal, e tenho que pensar se eu esqueço-me de alguma coisa, mas acho que não é. Bem, há um LinkedIn, para quem utiliza o LinkedIn, e também sempre é possível para quem quiser, com alguma antecedência, sempre estamos com muito trabalho, mas com alguma antecedência, quem quiser visitar, sempre vale pode. A pena irem lá. Está aberto, nós estamos sempre disponíveis para mostrar o que é que nós fazemos, porque nós achamos que, já também, como falado, as mais pessoas que sabem alguma coisa de sementes e que querem fazer alguma coisa de sementes, o melhor. Por isso estamos sempre disponíveis também para mostrar e falar diretamente. Se tu pudesses deixar uma mensagem para o futuro, o que é que tu dirias a quem nos está a assistir? Uma mensagem para o futuro, para as pessoas que estão a assistir. Isso é uma pergunta muito complicada. Não sei. Eu vou ser muito honesto e não sei. O que é que tu achas que são mensagens-chave que as pessoas que estão a assistir precisam de saber, devido, por exemplo, a toda a evolução que o mundo está a assistir, neste caso da agricultura? Que tipo de mensagens é que achas que é importante deixar? Eu acho que é Hoje importante. em dia a agricultura ela tem muitos desafios, não é? Portanto, que mensagem é que achas que faz sentido deixar? Para mim o mais importante é que as pessoas sabem que também, se podemos fazer só uma pequena coisa, se nós podemos só plantar um tomateiro ou uma alface ou uma coisa assim na horta, pode fazer uma diferença numa escala maior no mundo. Cada um de nós tem por mínimo
papel que seja o nosso, todos nós acabamos por ter impacto. Sim. Também as nossas ações. E não é preciso esperar até teres um terreno e tens isso e tens aquilo, já podes. Quando tens vasos, podes já começar. E todas as pessoas que cultivam a própria comida já estão a ajudar em termos desses assuntos, não é? Ok, temos a produção de grande escala, que depois é tudo muito uniforme. Nós podemos tentar, cada um tem um papel para fazer e trabalhar lá. E também assegurar a questão da segurança alimentar, não é? Nós sabermos Sim. o que estamos a comer, não é? Sim. Também é todo benéfico. Olha, Mirra, muito obrigada por teres aqui aceito o meu convite. Foi muito interessante nós falarmos aqui desta diversidade de sementes e de variedades que existem na Sementes Vivas, que representas, e também em Portugal. Também falaste aqui da experiência que tiveste na Holanda, e de facto a maior parte das pessoas acaba por só conhecer determinadas sementes e variedades, mas há um mundo de sementes para se descobrir e também para experimentarem em casa, e de facto cada um de nós, independentemente se tem muita área ou menos área, tem microclimas específicos, e portanto é interessante também fazer pequenos ensaios para perceber também quais é que são as variedades que melhor se adaptam, e as Sementes Vivas têm um catálogo enorme de sementes, e eu de facto eu sou vossa cliente, gosto muito e recomendo sempre nas minhas formações as vossas sementes, porque vocês têm de facto sementes com muita qualidade. Portanto, obrigada. Muito obrigado nós. Obrigada, e aconselho toda a gente então a seguir as redes sociais da Sementes Vivas. Eu também tenho visto vários conteúdos vossos, eu sei que vocês têm também apostado aqui na parte de informação e conteúdos, portanto é sempre essa parte que também vale a pena divulgar, e é uma forma também de aproximar-nos todas as pessoas da agricultura a produzirem. E quanto a mim é tudo. Meu nome é Rosa Moreira, tenho estado aqui ao longo destes episódios a conversar com pessoas inspiradoras que desenvolvem o seu trabalho na área da agricultura, da biodiversidade, da sustentabilidade, e hoje aqui da parte das sementes. Portanto, para mim é um gosto falar de forma informal com estas pessoas que têm muito a acrescentar e a partilhar com todos nós. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio. Vemo-nos no próximo, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima!